O cristão pode divorciar? Vamos ler o livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 16, parte A. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Diante desta assertiva, creio que não seria necessário dizer mais nada. Mas, como há exceção na questão do divórcio, iremos nos aprofundar no assunto, ok? Como sabemos que o divórcio é algo que Deus odeia, não se deve esperar que ele conspire a favor, não é mesmo? Por isso, não façamos da exceção a regra. Bem, sou o pastor João Bovolini e peço a vocês que antes de prosseguir, já deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, ok? Temos bastante conteúdo de edificação para a tua vida. Roda a vinheta. É comum encontrarmos no meio evangélico cantores e pastores divorciados e recasados, e ninguém mais parece se incomodar com isso. Antigamente, o divorciado não era habilitado para ocupar cargos na igreja, mas isso parece ter mudado. A Bíblia é a mesma, mas as pessoas, infelizmente, parecem não estarem mais levando a sério. E o que mais me espanta em tudo isso é que ninguém se importa com o que Jesus nos ensinou a respeito do divórcio. Irmãos, se eu sou a favor ou contra o divórcio, se você é a favor ou contra o divórcio, não é o que iremos abordar aqui, ok? Eu vou passar para vocês o que está escrito na Bíblia, procurando não acrescentar e nem diminuir nada. Vamos então para uma série de questionamentos. Primeiro, o que é o divórcio? Divórcio é a quebra de uma aliança de amor feita entre um homem e uma mulher. É a ruptura de um pacto, a revogação de um contrato entre ambos. Segundo, o que afirma a Bíblia a respeito do divórcio? No Antigo Testamento havia uma lei que tolerava o divórcio, a saber, Deuteronômio capítulo 24, versículos de 1 a 4. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair de casa ela se tornar mulher de outro homem e o seu segundo marido não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e mandará embora a mulher. Ou também, se ele morrer, o primeiro marido que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Só que tem uma coisa. A perfeita vontade de Deus é essa encontrada em Mateus capítulo 19, versículo 6. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Já prestes a inaugurar o Novo Testamento, Jesus explicou aos judeus que esta lei que tolerava o divórcio foi dada porque o povo era obstinado, duro de coração, e por esta razão Deus deu-lhes uma lei com o intuito de minimizar o problema, em especial o da mulher repudiada. Jesus então traz uma nova diretriz para esta questão e afirma que o divórcio não agrada a Deus e que, portanto, qualquer pessoa que repudiar seu cônjuge e casar-se de novo comete adultério, e quem se casar com o divorciado também comete adultério, ou seja, estarão praticando pecado hediondo. Veja o que diz Mateus capítulo 5, versículo 31. Também foi dito: quem repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a faz adúltera, e quem casar com a repudiada comete adultério. Observe agora Mateus capítulo 19, versículo 9. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher
exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Amém? Fica assim bem esclarecida essa questão. Vamos lá. A questão 3. Em que circunstância uma pessoa poderia se divorciar? De acordo com a Bíblia, o plano de Deus é que o casamento seja um compromisso para toda a vida. Porém, uma pessoa pode divorciar nas seguintes condições. Primeira, quando houver infidelidade conjugal. Mateus capítulo 19, versículo 9. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual. Então fica aqui esclarecido pelo Senhor que a exceção é o adultério. Segundo, quando a convivência se tornar insuportável. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 10 e 11. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Ok? Ficou bem claro. Terceira condição. Ou quando um cônjuge não crer em Jesus e resolver partir. Tá? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Ok? Então fica aqui mais uma exceção para que seja possível o divórcio. Não obstante Deus o detestar. Tenhamos sempre isso em mente. Quarta questão. Em que circunstâncias um divorciado poderia se casar novamente? Há diversas opiniões sobre esse assunto, mas respondendo com maior probabilidade de acerto, somente em duas situações um divorciado poderia voltar a casar-se. Primeira possibilidade, havendo traição. Isso está escrito em Mateus capítulo 19, versículo 9. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E a segunda possibilidade, por falecimento do cônjuge. Romanos capítulo 7, versículo 2. Porque a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele viver, mas se ele morrer, ela está livre da lei do marido. Observação. Há quem afirme que 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15, seja uma terceira exceção para que o divorciado possa novamente se casar. Contudo, esta passagem não passaria pelo crivo da contextualização dos ensinos de Jesus, pois Jesus foi claro, exceto em caso de infidelidade sexual. Portanto, quem se casa novamente baseado nesta passagem não o faz por fé, e fazer algo sem certeza absoluta é pecado, pois coloca a salvação em risco por causa de relacionamento conjugal. Se Paulo não deixou claro que existe a possibilidade de um novo casamento, nós não podemos afirmar com certeza se a Bíblia não o revelar com clareza. Observe o que diz 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Deus conspira para dificultar o divórcio, pois Deus o odeia. Portanto, temos que ter muito cuidado com este assunto.
Uma pessoa que se casa novamente, mesmo sem ter certeza de que agiu corretamente diante do Senhor, pode ser condenada por isso. Mas ninguém seria condenado por optar por ficar solteiro. Portanto, a interpretação de segurança é algo a ser levado em consideração em teologia. Agora, se o divórcio ocorreu no tempo da ignorância espiritual, cada novo convertido deve buscar orientação direta de Deus, pois só Ele sabe exatamente como a situação deve ser conduzida, caso a caso. Não parece existir na Bíblia uma regra especial para cada caso. Bem, vamos prosseguir. Quinta questão. Tanto uma pessoa que traiu quanto a que foi traída pode se casar novamente? A permissão para o segundo casamento após um divórcio é demonstração da misericórdia de Deus para com aquele que sofreu com a traição do outro, não para com aquele que cometeu a imoralidade sexual. Se fosse assim, uma pessoa que estivesse desejando se casar novamente, bastaria trair para que o divórcio fosse legalizado. Vamos ler Naum, capítulo 1, versículo 3. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Amém? Então não tem esse negócio da pessoa cometer um pecado de adultério só para anular o casamento e ter uma nova chance de se casar com outra pessoa. Isso não existe, porque o Senhor não deixará impune o culpado. A palavra é bem clara nessa questão, amém? Sexta questão. O que fazer com essas pessoas que são divorciadas, mas chegam na igreja, aceitam a Jesus? Como a gente vai conduzir um caso como esse? Pessoas divorciadas, que se casaram de novo, chegam na igreja, aceitam a Jesus. Como devemos lidar com essa situação? Olha, a Bíblia não trata deste assunto diretamente, mas parece que para este tipo de situação, o novo convertido deverá buscar de Deus direção direta sobre como proceder. Uma coisa é tratar deste assunto com convertidos e conhecedores da palavra, e outra é tratar com pessoas que não conheciam a lei de Deus. Atos capítulo 17, versículo 30 diz assim: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Cada caso é um caso e Deus deverá ser consultado pelo pastor e pelos novos convertidos para termos direção do Espírito Santo para cada situação. E é bom lembrar que para ocupar cargos na igreja devemos seguir rigorosamente o que Paulo nos ensinou. Amém? Conclusão. É muito triste que o índice de divórcio entre os que se declaram cristãos seja tão expressivo. A Bíblia deixa claro que Deus odeia o divórcio e que a reconciliação e o perdão deveriam ser atributos presentes na vida de um crente. Portanto, se um cônjuge for traído, procure perdoar. Agora, se a pessoa que traiu não aceitar o perdão e quiser continuar na sua vida de pecado, aí já é outra história. Aí, ore ao Senhor teu Deus e faça o que deve ser feito. Amém? Bem, por hoje é só. Este conteúdo foi feito para te esclarecer algumas questões e não para guiar a tua vida. Para isso temos o Espírito Santo de Deus. Amém? Não saia sem deixar o seu like e de se inscrever em nosso canal, ok? Um grande e sincero abraço do teu amigo pastor João Bovolini e que Deus te abençoe em nome de Jesus.